Olá, amigos, tudo bom? Estou aqui com todos vocês para a gente começar uma nova fase aqui na Agora Editora, que é o nosso canal aqui de Papo de Editor. Então, o que acontece? Essa pandemia está fazendo a gente fazer de tudo um pouco, não é verdade? Deram uma ajustadinha aqui na minha luz para ver se a gente fica melhorzinho. Acho que assim ficou melhor, né? E E eu acho que, né, dado o que está acontecendo, e pandemia, Covid, e essas coisas todas, eu também acho que faz parte dessa uma reinvenção, né, que já está tão batida aí, mas eu vou te falar que eu relutei um pouco para poder fazer live, etc. Tenho que agradecer o pessoal da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, que me colocou. Olá, Caio, tudo bom? É, que me colocou para poder fazer isso daí. Meu nome é Vitor Tagore, Alegria, né? Esse é o meu sobrenome, meu nome de guerra também, vindo do meu pai lá em Portugal. E aqui a gente vai abrir um canal que é um canal para ter várias conversas, né? Vou chamar vários autores que eu já publiquei, e para contar essa história da editora, dos autores, porque uma das coisas que me faz querer criar alguma coisa assim, é poder compartilhar, e poder querer trabalhar com livro, é poder compartilhar o tão fantástico que são as histórias desses autores e os próprios autores em si, né? Então, o que essa é acho que a pandemia acho que trouxe isso, e trouxe uma forma da gente compartilhar essas ideias. E uma das coisas que me encanta em publicar livros é também conhecer os próprios autores. E eu vou querer trazer vários aqui para estar com vocês. Hoje, né, daqui a alguns minutinhos, vamos trazer a Yara Lemos, que é uma jornalista e que fez um trabalho que me sensibilizou muito. É uma história muito forte, né? É uma história dela, de meio que uma missão da Yara para poder continuar falando e levantando essa bandeira, que foi trazida até pelo nosso amigo que me apresentou, a Yara, Marcos Linhares, né, que também mexe com livro aqui em Brasília, né? Não esquecendo que nós estamos em Brasília, né? E aí até a gente tem aqui na editora uma campanha, espero que a Yara esteja usando, e ela já ganhou uma camisa dessa, que é isso aqui, ó. Leia o autor de Brasília. E aí falam que para mim às vezes que isso é meio jacobino, que eu não quero, que eu faço distinção dos autores de fora e essas outras, e na verdade não é. Na verdade isso para mostrar para o mundo que Brasília produz muita coisa legal mesmo. E eu sou apaixonado por essas coisas legais, como eu estava te falando. Eu aprendo tanto, 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 e eu acho que esse papo de editor aqui vai ser mais ou menos para eu poder também soltar essa represa de quantidade de coisas que eu acabo aprendendo com os autores, né? Conhecendo, vivendo, né? Lendo seus livros, né? Nestábulo tá aí, na Sara, todos os escritores, né? Que tem suas histórias, que tem um trabalho guerreiro do livro, né? Porque a gente está falando aqui, o livro ele é uma coisa muito sui generis, né? Não é trabalhar com livros não é a mesma coisa que trabalhar com vender sapatos, vender celular, vender caneca. É vender espírito, é vender alma, né? É encantar. E nem é só vender, porque você pode querer vender o que você quiser, mas você precisa encantar aquele que vai ler. Ele que precisa ficar encantado. E aí o que eu trago, né? Quando um autor consegue me encantar e vem publicar com a gente, e que é o caso do Nestábulo, no caso da Sara, que daqui a pouquinho a gente vai estar em outra live, mas eu fico tão feliz e fico com a vontade, que é isso que me faz trabalhar nas livrarias, trabalhar no processo de distribuição do livro, fazer com que outras pessoas conheçam. A gente tem certos limites. Os autores têm seus certos limites. E uma das coisas que a gente bate muito é essa profissionalização de todo esse mercado que a gente tem no Brasil, que é muito diferente do mercado
americano, estadunidense, do mercado inglês, que comandam o mundo, né, em termos de publicação e de produção cultural. E a gente está falando sobre produção cultural. Ana Maria, seja bem-vinda. Fico muito feliz de você estar aqui. Ana Maria é esposa do Edmilson Caminha, que é um outro escritor que vai estar aqui com a gente também, né? Então, quer dizer, a gente vai ter papo de editor a dar com pau aqui. Vamos falar pra caramba. Hoje eu chamei aqui a Yara Lemos, que tem essa missão. Então eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó. A cruz haitiana. Como a Igreja Católica usou seu poder para esconder, vocês estão dando para ler, religiosos pedófilos no Haiti. A Yara acaba de entrar. Yara, você já está pronta? Já podemos começar o nosso bate-papo? Estava aqui mostrando a capa do seu livro e falar um pouquinho sobre você, né? A Yara tem um super currículo que eu consegui aqui reduzir em poucas palavras. Jornalista, especialista em história, política do Brasil. Repórter multimídia com experiências em coberturas internacionais e na área política, entre outras. Passagens pelos veículos como o Grupo RBS, Rede Globo, Folha de São Paulo e ganhou o Prêmio S de Jornalismo na categoria Interior e Prêmio Direitos Humanos, entre outros. Então, gente, eu dou boas-vindas, já dei umas boas-vindas para ela quando ela veio para a editora, que eu sou muito orgulhoso de ter podido a conhecer e estar aqui com a gente na Agora Editora, podendo falar um pouquinho desse super trabalho. Vou colocá-la aqui na nossa conversa. Vamos ver. Yara, seja bem-vinda ao nosso Papo de Editora da Agora Editora, e é com toda alegria que lhe chamo e lhe trago para você poder falar um pouquinho desse seu fantástico trabalho. Você está com a câmera assim? É porque você está com o celular ao contrário? Estava com a câmera assim, agora estou certa, não é? Até vou legal, colocar vocês Yara. numa outro sistema, porque eu confesso que eu tinha esquecido que a live do Instagram é na vertical, sou acostumada com as lives já de YouTube, e aí lá é um outro sistema, mas nada que a gente não organize, não é? Então vocês vão ficar com o lado da minha biblioteca aqui, Tagore. Prazer imenso estar com vocês. Ai, que bom. Eu, nas suas lives, eu fico curiando o que você lê lá atrás. Mostra um pouquinho desse daí. O que você gosta de ler, Yara? Sim, fala um pouquinho dessa tua casa. Deixa eu te entregar um pouquinho dessa tua casa. Porque eu tava falando Essa primeira parte são filmes antigos que a gente gosta de colecionar, e aqui em casa ainda tem o DVD antigo. Então, assim, a gente tem coleção de filmes antigos na primeira prateleira. Eu sou uma pessoa que gosto muito de história, tá? Então, aqui tem umas coisas de história. Eu trabalho muito com essa parte de sexualidade, não é? De psicologia e tudo mais, principalmente por conta dos trabalhos envolvendo o livro. Então, eu leio muito Freud, tá? Aqui tem bastante Freud, tem Michel Foucault, tem as partes todas de Haiti estão envolvidas aqui, tá? Aqui, Igreja Católica, o que você imaginar de livros em relação à Igreja Católica, eu tenho. Livros em relação a jornalismo, entendeu? Fotografia, que meu marido é fã. Aqui tem várias coisas em relação a política nacional, política internacional, porque afinal de contas a gente trabalha muito com política, não é? Eu sou muito fã de literatura policial, eu gosto de suspense policial. Quando eu tô nos meus momentos de folga, é o que eu gosto muito de ler, sabe? E para mim, isso já diz muito. Um dos grandes mestres é Stieg Larsson, sou fã de Lisbeth Salander, da Tanquina, né? Então, eu gosto muito de ler, mas eu tenho várias curiosidades aqui, sabe? Eu gosto de poesia, Clarice Lispector, eu gosto de trazer a literatura nacional. E tem livros aqui, Tagore, inclusive, que você... Olha aqui, ó. Antes de eu chegar
na Tagore Editora, a gente Ah, tinha mentira! esse Você conhece o Márcio, meu casa, grande amigo, é. exatamente, está autografado o livro dele aqui. Então, antes de eu ter a honra de estar com vocês na Tagore, Márcio a Coimbra, gente um grande abraço para ele. exatamente. Tá ele aqui, olha, do lado de Norberto Bobbio, o futuro da democracia. Nossa, que, Muito que, clássico, que não é? elogio, hein? E vocês são da mesma terra, né? Do Rio Grande do Sul, né? Então, da mesma terra, exatamente. Então, aqui tem de tudo um pouco, assim, sabe? Eu acho que a gente, como jornalista, como estudiosos, você tem que trazer. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar uma coisa aqui para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para ver a dinamicidade do que a gente precisa ler e entender. Toda a coleção do Hélio Gaspari, da ditadura, Eu tenho anda, um, vou pegar. ela está do lado desse livro que se chama Verdade Sufocada, do porque a gente, para falar Ixi, de você me história, arrepiou, me arrepiei todo agora. exato. Mas para falar de história, a gente precisa conhecê-la. Para falar de política, você precisa entender. E mais do que nunca, para mim que trabalho com o jornalismo político há muito tempo e faço esse tipo de pesquisa, é importante ter subsídios para argumentar em ambos os lados, não é? Nessas dificuldades que hoje a gente vive. Então, é preciso que eu leia tudo isso, que saiba os posicionamentos, para que eu possa ter o meu próprio posicionamento, para que eu possa dizer o que eu considero como verdade e o que eu considero como essas fake news loucas que nós estamos vivendo hoje, não é? Agora é um grande problema. Mas aí tem de tudo um pouco nessa biblioteca aqui que Cara, vocês tiveram. adorei dar uma xeretada aí com você nesses teus livros, porque tipo, não tem aquele ditado, diga-me com o que tu andas, que eu direi quem tu és. Eu já digo assim, diga quem que tu lês, que eu direi quem tu és, porque na verdade você, claro, obviamente tem esse espírito jornalístico. E eu acho que isso que você falou, você pelo Hélio Gaspari e essa verdade sufocada do Ustra, né? O que que isso representa? Primeiro, a liberdade do papel, a liberdade de você ter a capacidade de escrever, né? E na hora Exato. que você coloca no papel, você vai responder por aquilo que você está falando no papel. Que eu acho que a gente está vivendo um negócio que ninguém é nesse oba-oba, mas quando você coloca no papel é de verdade. Aí você vai ser julgado pela história. Porque a gente está falando, o livro é para sempre, né, Yara? O livro O é livro é parte para da gente. Eu sempre. sempre digo, a cruz haitiana, para mim, é algo que ele está em mim impregnado, porque foram tantos anos de pesquisa, tanto envolvimento, tanta dedicação que você pôde acompanhar, não é, Tagore? E ver o quanto isso me envolve e o quanto eu sinto a dor daquelas pessoas que confiaram em mim nos seus depoimentos. E até hoje, ontem mesmo, eu estava conversando com uma vítima de violência sexual de um religioso, porque a gente vai trazer esses depoimentos todos a partir de agora, mas num nível nacional. Eu estou fazendo uma ampla pesquisa e é incrível o que tem de casos aqui no Brasil. E nós vamos dar um apoio para essas pessoas a partir de agora. E aí ontem, quando eu estava pensando nisso, eu estava me dando conta o quanto é importante essa confiança que as pessoas têm no que a gente escreve e a gente ter muita certeza do que escreve, porque isso aqui é para a vida. Isso aqui é um Pra trabalho de vida, uma pra vida. vida. O meu é todo Sabe? marcado, ó, porque eu estudo ele todos os dias um pouquinho, então Com fica todo marcado. certeza. Ô, Yara, e sabe o que eu acho interessante, essa coisa, na hora que você fala assim, que ele é pra vida? A sua vida é feita de palavras, não é verdade, Yara? Uhum, E é, a- exatamente. e é a vida, você transforma as palavras em poder, né? E essa força, essa energia que você colocou no livro, e quando eu li a primeira vez, eu não sei se você se lembra, mas que eu falei pro Marcos, falei, Marcos, que pancada é essa de livro que você trouxe? Meu Deus do céu, que história é essa? Quanto sofrimento. E aí, né, ô Yara, eu trago um pouquinho assim para entender a cabeça do escritor. O que te fez, Yara, fazer um mergulho? Porque aí eu acho que é um mergulho no Brau, é nas profundezas da alma humana, né? O que te fez, primeiro, ir
e continuar lutando por isso, que depois você virou um ativista sobre esse assunto e sobre na proteção daquelas pessoas que não têm voz. Porque isso aqui, você fala sobre isso, né, no livro, você deu voz a todas aquelas pessoas amordaçadas e abusadas, né? E você colocou isso para o mundo. Então, o que fez isso? Como é que conta pra gente um pouquinho dessa tua caminhada para chegar nisso? Eu sei que você é jornalista, sei que você gosta então de jornalismo policial, então quer dizer, você gosta do mistério, mas é muito mais além do que o mistério, né? Você descobriu uma coisa muito além do mistério. É muito além de um mistério. E ele começou quase que como num conto de mistério, porque as primeiras informações que chegaram para mim, elas vieram quando eu não estava apurando isso. Eu nem imaginei que isso pudesse acontecer. Eu vinha trabalhando numa série de reportagens sobre religiosos que atuam no Haiti e desenvolvem um trabalho muito espetacular no Haiti. São religiosas freiras brasileiras. E elas dão aulas no interior, em comunidades no interior do país, são completamente debilitadas, porque o Haiti por si só já é um país difícil. Então, quando você sai da capital Porto Príncipe, você chega nessas comunidades do interior, o acesso à água é praticamente inexistente, a existência de crianças escravizadas, que são os chamados restavex, é muito grande. É Como é que algo elas quase... chamam? Rescavex? Restavex, no termo crioulo, Restavex. que vem da palavra francês rester, que seria ficar com. Então, ele é como se fosse uma união dessas duas palavras e se transformou nesse termo conhecido por Restavex. E a ONU estima, o último relatório ainda foi do final do ano retrasado por conta da pandemia, então isso tudo dificultou um pouco, mas as entidades internacionais estimam que mais de 300 mil crianças elas vivam longe dos pais nesse chamado regime de escravidão no Haiti, o que engloba crianças na faixa etária entre 3 e 17 anos. Tá? Então, são menores de idade, usados para trabalho sexual e trabalhos domésticos. Eles são utilizados nessa linha. E para a cultura haitiana é algo comum, tristemente. Então, inclusive, eu trago no livro o depoimento de uma Restavec, porque para ela a coisa mais fácil que ela tinha de fazer era limpar a casa, varrer a casa. Então, a gente vê o quanto isso tudo é bastante complicado. Mas foi nisso tudo que eu comecei essa pesquisa. Na verdade, eu fui para fazer uma coisa e aí chegou aquela coisa assim, mas aqui tem casos de religiosos que violentam crianças, o Haiti é um ponto de desova de padres pedófilos. Essa foi a primeira frase que chegou para mim em meados de 2008. Eu voltei para o Brasil, segui meu trabalho e aquilo ficou na minha cabeça. E desde então eu comecei essas pesquisas em torno disso. E de fato as coisas foram se comprovando. Aí eu desenvolvi pesquisas no Haiti, nos Estados Unidos, na República Dominicana. Contei com uma série de apoios, no qual eu sempre coloco o Cyril Seibert, que é uma pessoa sensacional para mim, um grande apoiador. O Cyril, ele tem essa luta por direitos humanos muito impregnada nele. Ele é haitiano e ele batalha muito por essas crianças que sofrem as diversas formas de violência no país. E quando eu consegui ter o apoio do Cyril, que a gente se engajou junto nessa pesquisa toda, que ele me auxiliou nessa pesquisa, foi como se a coisa tivesse deslanchado. E dali em diante, é um padre atrás do outro, um religioso atrás de outro, a situação de eles serem deslocados pela Igreja Católica dentro do país, uma hora eles estão numa paróquia, aí quando acontecem os casos de violência, que a comunidade se revolta e faz aquela UE ali, aquela movimentação dentro do Haiti, aí a igreja traz eles para outros lugares. É uma prática comum, que inclusive aqui no Brasil isso tem acontecido, em paróquias da Grande São Paulo, por exemplo. Então, é uma prática comum da Igreja Católica. Aconteceu nos Estados Unidos, no caso que ficou conhecido como Spotlight, que inclusive eu contei com o apoio do Michan Garabedian, que é o maior advogado. Conta um pouquinho do Spotlight, se você tiver o livro, mostra.
que eu acho que vale a Tem pena para as pessoas saberem, porque tem o Vamos para a filme, né? biblioteca buscar o livro? Vamos, mas olha, Buscar o Yari, quando você livro? busca Vou o livro, eu falando falo com assim, você. eu acho engraçado que nas casas que a gente às vezes chega hoje, não tem estante de livros. Eu falo, gente, como é que não tem estante de livro Sim, numa casa? sim, Às não vezes fazem tem casas tão como pequenas que ver, não dá, né? né? Mas aqui a minha casa também é pequena, mas tem uma coisa que eu pensei primeiro foi a biblioteca. Aonde tem livro, e isso é uma coisa de costume da minha casa, dos meus pais, assim, na casa dos meus pais. Eu lembro que eu era pequena e, claro, a gente não tinha, meus pais não tinham condições de comprar todos os livros, então a grande diversão que nós tínhamos lá em casa era uma vez por semana a minha mãe nos levava para livraria à tarde. Então a gente sentava num tapete que tinha na livraria, ela ficava contando as histórias ali pra gente dos livros. Claro que ela não podia levar todos os livros para casa. Então Que legal. a minha memória vem muito disso, assim, os primeiros livros, as primeiras coisas. Sempre tivemos muito essa relação com literatura na minha casa. Então, para mim, o espaço dos livros é algo sagrado, sabe? Para emprestar um livro sempre para mim foi uma dificuldade, porque eu fico naquela, você jura que vai me devolver, né? Olha, eu aprendi. Eu não sei se pode soar machista, então acho que eu nem vou dizer, mas que livro não se empresta, né? Porque Aí, nunca ó, mais tá volta. vendo? E tem outra coisa que não se empresta, mas aí eu não posso, não sei se vou dizer, que aí eu tenho que ver se isso não soa muito Tá chato. bom. A gente entendeu, tá? Agora a gente entendeu. Trazendo um pouquinho para vocês Spotlight, Segredos Revelados, que foi o livro deu origem a um filme que foi vencedor do Oscar de 2012 de melhor filme. Nessa época, eu já estava procurando Mitchan Garabadian, que é o advogado que auxiliou os colegas do The Boston Globe a construir essa série de reportagens. E o Mitchan, ele é o único advogado que conseguiu fazer representações contra religiosos da Igreja Católica que atuaram no Haiti. Ele conseguiu, inclusive, indenizações para jovens adolescentes vítimas. Tem um caso que eu trago muito detalhado no livro, que é um caso que envolve o Douglas Perlitz. Ele era um Uhum. religioso que tinha o apoio da, Vou mostrar aqui. isto, da congregação dos padres franciscanos, e ele atuou muito em escolas no Haiti, Você até exatamente. coloca, né? Esse é o Mitchell, e aí o ator que representou ele no cinema. Isso. Não, exatamente. E essa montagem, inclusive, foi o próprio Mitchell que me passou. Ele veio assim, as pessoas às vezes nem sabem quem eu sou, mas se lembram do ator, mas eu sou esse, o ator é tal. Então é muito interessante Douglas essa aqui, ó. coisa. Exatamente, Douglas Perlitz. Ele cumpre pena em regime fechado nos Estados Unidos hoje, porque ele foi condenado por uma série de abusos sexuais e as crianças que foram violentadas por ele receberam uma indenização de mais de 60 milhões de dólares por parte da Igreja Católica. Então, quando você fala nesse assunto e a igreja não se manifesta, a igreja não gosta de se manifestar, e eles colocam aqui, não vou falar, está segredo de justiça, porque eles colocam que isso está em segredo no Vaticano. Mesma situação dos casos que acontecem aqui no Brasil, eles já se manifestam quando você chega, quando os raros casos conseguem chegar na justiça e eles pagam multas, indenizações monstruosas de valores astronômicos para as vítimas, num sentido de estarem tentando compensar aquilo que os seus religiosos fizeram sob a alçada deles, porque a igreja os protege. A igreja, ela sempre coloca isso, que eles têm de proteger-se, sabe? E a história da Igreja Católica mostra isso, não é? Claro. Ao longo dos anos a gente viu que a Igreja, por que o celibato é tão questionado em alguns pontos e tão inaceitável por parte dos líderes da Igreja? Porque a Igreja não quer dividir os seus bens. Então, é uma teia nessa organização no qual as vítimas são as crianças prejudicadas aqui, elas são as vítimas
piores disso Pro tudo, resto da porque vida, né? elas, pro resto da vida, elas acreditam que elas estão indo para a escola para elas poderem estudar, que elas têm no padre, no religioso, as pessoas que vão dar o apoio para ela, espiritual, o apoio educacional. Muitas vezes, no caso do Haiti, eles eram obrigados a se prostituir para esses religiosos em troca de banho quente, porque a dificuldade de acesso à água é muito grande. Então, eles não tinham banho, então eles obrigavam as crianças a se prostituírem para eles, digamos assim, nem é esse o termo, porque eles não estavam sendo prostituídos, eles estavam sendo violentados. Tem Claro. um rapaz que eu entrevistei aqui que ele fala que ele tem isso com ele. Tipo, ele Ele não era recebe nada, obrigado. né? Tipo, não é uma questão de troca, não é uma questão de troca. O outro tá violentando, ele tá tirando do outro, né? Ele tá tirando a dignidade, tá tirando tudo nesse processo. Ele não tá trocando. A prostituição rola uma troca, mas agora, isso é uma coisa forçada. Isso é uma coisa forçada. E isso acaba com qualquer tipo de estrutura social e perspectiva de vida de uma criança. Aí você pega uma criança violentada com 7 anos, 8 anos, e que era pelo religioso que estava cuidando da escola dela. Quem é que vai acreditar nessa criança? Que era o que esses jovens diziam. Quem ia acreditar neles? A Sheila, que é o nome fictício de uma das minhas entrevistadas, ela contou, e eu trago no livro o depoimento dela, que ela era violentada com um padre que ameaçava ela com uma arma. A filha, ela tem uma filha com esse padre. A filha, a criança, é igual ao padre. Se você olha a foto do padre, olha a foto da criança e diz, gente, não precisa nem DNA, ele é igual. Mas o padre está sob essa proteção toda da igreja, está sumido no Haiti. A gente não sabe onde ele está, porque ele fica indo de paróquia em paróquia. Agora você imagina isso no Brasil, com tudo isso que nós temos. Já é difícil trazer isso à tona, e eu fiz recentemente, no final do ano passado, uma reportagem na revista Isto É, falando de casos, de um caso específico aqui no Brasil, na paróquia de Pinheiros, em São Paulo, região central de São Paulo. Se aqui já é difícil de falar, você imagina no Haiti, um país extremamente pobre, com o pior IDH das Américas, onde qualquer perspectiva de futuro já é difícil. Quem vai acreditar nessas crianças? Sem dizer que muitas pessoas ainda vinham e diziam para mim: o que você está procurando falar sobre o Haiti, um país de pobres e negros? Isso me revolta de uma forma sem tamanho, porque é esse Mas, comodismo, é esse tipo de pensamento das pessoas que faz com que essas coisas aconteçam e que claro, e você vê, não por dão exemplo, sentido. essa condenação que houve nos Estados Unidos, etc., a gente sabe, né? Mas é aquela coisa, é o rebotalho, né? Os caras acham que é o rebotalho de uma nação, assim como, né, a gente sabe que existe isso. Então, Haiti, quem é que vai se importar com esses caras? Assim como quem se importa com aqueles que estão saindo, entrando, migrando para a Europa, em botes, aquela coisa. Quem é que se dá, né? E aí você fala que é um mundo cristão, mas é um mundo cristão que cristão, eu sou cristão quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão meio ruins, aí, não, quando começa a me afetar, deixa o cristianismo de lado, deixa o que o Cristo disse e vambora. Né? Então, quer Cada um dizer, pensando no seu, não é? cada um Nessa pensando no situação. seu e se atrapalhar, que se o outro morra, mas não quero que mexam aqui comigo. E aí, Yara, aí eu volto lá naquele começo, porque a primeira vez que você chegou no Haiti, pelo que eu me lembro, né, o que você está escrito no livro, foi logo após o terremoto. Essa já foi a segunda vez, Tagore. Já foi a Foi segunda algumas vez. horas depois do terremoto. Eu cheguei, o terremoto foi na segunda à noite aqui, porque tem uma diferença de fuso, né? Então, na verdade, era tarde, era na metade da tarde de uma segunda-feira. Eu me lembro que eu estava na redação quando aconteceu isso. E eu cheguei Então na vamos, quarta-feira à noite. então Essa já foi a segunda. vamos voltar na primeira, porque o que eu ia falar é que por que você foi a segunda, né? Porque aconteceu um monte de coisa da primeira para a segunda, ameaças, as pessoas não queriam falar, e aquela sensação que você diz assim, que tá todo mundo assim meio que, opa, não, eu não quero ver isso, não, a Yara tá querendo mexer em coisa que tá quieta aqui, o que ela tá querendo cutucar, né?
várias pessoas que eu estava procurando me diziam assim, não mexe com isso, não vai, entendeu? Ou então assim, olha, eu sei, mas eu não vou falar, eu tenho medo do que pode me acontecer, e eu entendo, porque isso foi um cuidado que eu tomei com as minhas fontes de preservá-los, principalmente as pessoas que estão lá ainda no Haiti, porque tem pessoas que ainda estão lá. O Cyrus, por exemplo, teve que sair porque ele foi jurado de morte. Eu não retornei ao Haiti depois que eu escrevi o livro, mas estou esperando a pandemia passar. Inicialmente eu imaginei que eu ia conseguir em maio agora. Já tô deixando, espero que até outubro eu consiga voltar, porque eu quero desenvolver um trabalho sobre as crianças escravas, especificamente no Haiti, e tráfico humano, não é? Porque, são parênteses, a fronteira entre o Haiti e a República Dominicana é uma fronteira onde, é a fronteira do mundo onde ocorre o maior tráfico de crianças no mundo. Então, eu quero trabalhar mais especificamente sobre isso. E as pessoas diziam para ficar de fora, assim, não entra nisso. Além do meu empenho pessoal, para mim, o empenho é pessoal, sabe? Eu contei com apoio, claro, nas vezes que eu fui das emissoras no qual eu trabalhava para poder chegar lá. Tive muito apoio do Ricardo Saitefus, que ele era coordenador da OEA durante um tempo no Haiti, depois na República Dominicana, nos Estados Unidos. Então, ele me auxiliou durante as vezes que eu estive lá, principalmente com a questão de segurança, que inclusive teve uma vez que eu cheguei lá e eu ia para o interior e não pude ir no dia porque havia uma ameaça de sequestro para mim. Então, eles esperaram, eu ia de carro para o interior do país. E como havia ameaça de sequestro, na época o embaixador do Brasil lá, o Igor Kipman, pediu que a gente esperasse mais um tempo e ele ia tentar organizar que nós fôssemos de forma mais segura para o interior do país. E aí no outro dia a gente embarcou num avião do exército canadense para o interior do país, porque isso é muito comum de sequestrarem pessoas diferentes, digamos assim, que chegam no país para exigir como é que eles chamam? Os pagamentos, não é? Os resgates. Uma forma de as pessoas terem como viver, né, no O país. Sendero Luminoso fazia isso na Colômbia, né? Fazia um Exato. monte de coisa. Teve até uma jornalista que ficou não sei quantos anos, 11 anos, sei lá, 10 anos, presa lá com eles, né? E Exato. uma coisa que é interessante dizer, você falou exército canadense, mas o Brasil teve uma grande missão no Haiti, não é? Sim, a gente está por 14 anos no país. Exatamente. 14 anos. E Numa aí, missão que era para ser de estabilização, mas aqui é um parêntese meu, como estudiosa de Haiti, que eu faço, ela nunca conseguiu ser uma missão de estabilização. O Haiti hoje, Tagore, ele vive uma crise, para além da crise que nós temos do mundo por conta de pandemia. Eles sempre tiveram dificuldades de acesso a alimentos, a água, toda a situação que eu falei, e eles vivem uma crise de segurança nacional. A Polícia Nacional Haitiana, no qual a MINUSTAH iria atuar nessa preparação, porque o exército haitiano ele foi completamente decomposto durante uma das revoltas que teve, então, inclusive armamentos do exército se espalharam com milicianos, digamos assim, podia ser o termo, e não tinha exército no país. Então, uma das missões da MINUSTAH era a estabilização da Polícia Nacional Haitiana. O Brasil saiu de lá e a Polícia Nacional não está estabilizada. É comum de eu acessar os jornais de lá e as agências internacionais que mostram a população queimando pneus na rua, ou então assassinatos que envolvem membros da polícia, porque a própria Polícia Nacional não conseguiu ter esse poder que eles deviam ter. Então, não foi uma missão que eu considero de estabilização. E os próprios haitianos, eles têm esse posicionamento em relação à atuação internacional, que sempre foi muito comandada pelos Estados Unidos, com a presença do Brasil nessa situação. Então, é algo bastante polêmico lá. polêmico, polêmico. E, na verdade, se você pensar, a gente tem simulacros, não, coisas que acontecem hoje, por exemplo, desestabilização do Iraque, todas as várias nações africanas, né, que sofrem pela mesma coisa, são os jogos de poder, e aí você vai para umas sociedades onde estão extremamente, vamos dizer, animalizadas, né, porque nível de escolaridade baixíssimo, né? Baixíssimo. O ensino analfabetismo é altíssimo no Haiti.
A E faixa se etária é você, bastante. e se você coloca no poder alguém que não que o povo não aceita, ou que grande parte do povo, se você não tem eleição, se você não tem, você não consegue estabilização nunca. E sempre vão ver aqueles que vão vir com força, vão tentar desestabilizar, e aí você vive um ciclo, né? Que você vê isso no Oriente Médio, você vê isso na África, e a gente vive sofrendo esse tipo de coisa. Mas, e aí, Yara, eu vou te falar, pode me chamar de covarde, mas se me ameaçassem de que iam me matar, eu não sei, eu acho que é muito amor pela causa e é muito amor pela profissão que você exerce, mas eu acho que eu vinha, pegava minha malinha e ia embora e falava, gente, não, que vão, né? Então, quer dizer, e aí você vai e volta. Ainda tem um terremoto, e é o terremoto que mata, né? Mata a Ieda Arnes, né? Mata E, aí que, da. Aí eu cheguei e, o, lá, e o tava da lá Arnes. pra escolher o corpo dela. Uma das freiras que eu fiquei na casa dela na primeira vez que eu fui, ela estava na igreja com a Zilda Arnes na estação e ela auxiliou nessa busca pelo corpo dela. Ela não teve pequenos ferimentos, assim, pouca coisa, e ela auxiliou E que naquela era a dali. pastoral da criança, que tinha também um trabalho fantástico lá, exatamente naquela coisa da subnutrição, aquele trabalho. Então, quer dizer, é uma sociedade que o mundo precisa ajudar, né? E aí aquela coisa, a gente volta para o cristianismo, e é o cristianismo que tem a solução, mas que também traz esses problemas, não o cristianismo, mas é mais a igreja, né? Nem posso falar cristianismo, que tá errado. E eu vou te falar, eu acho muito engraçado, Yara, que no teu livro, engraçado assim e curioso, na verdade. Você divide o teu livro em 4 pedaços, que eu acho muito interessante, que você, 5, 6 pedaços. Que você faz a terra madrasta, em nome da mãe, solo fértil, em nome do padre, escravidão sem fim e o nome do filho. Por que você faz essa divisão? De Vamos onde que lá. veio? Porque eu acho muito interessante, principalmente, essa coisa da terra e a ligação, né, da pai, mãe, filho. Queria que você explicasse um pouquinho essa divisão, que eu adorei essa divisão do teu livro. Ele vem muito dessa imagem aqui, né, Tagore, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cruz. Né? As pessoas Uhum. que vão na igreja sabem qual é o sinal que é feito. Então, essa cruz haitiana vem disso. Então, quando eu falo da terra madrasta, eu trago a história haitiana. Eu faço um mergulho na história político-social do Haiti, porque isso é preciso para que nós possamos entender o poder que a Igreja Católica desenvolve no país. Chegou-se um período em que a força da Igreja Católica ela era tão grande que ela foi colocada na Constituição do país. A Igreja Católica comanda a maior parte das escolas haitianas. E Comanda a isso maior parte das escolas haitianas, das escolas mesmo. das escolas. E há uma questão cultural que é a erradicação do voodoo, porque o voodoo, embora ele tenha recentemente sido colocado como uma das religiões oficiais do país, ele foi por muito tempo discriminado, a ponto de quem era pego desenvolvendo o voodoo, cultuando o voodoo, melhor verbo colocado, né? Cultuando o voodoo, as pessoas iam presas. Havia pena de prisão para quem fosse pego cultuando o voodoo. Então, a Igreja Católica viu no Haiti um território fértil para a erradicação do voodoo e, ao mesmo tempo, desenvolver as suas congregações. Então, muitas congregações foram originadas ali, essas congregações ligadas à educação, principalmente, como, por exemplo, o Imaculado Coração de Maria, Padres de Gabriel, essas por exemplo, só para dar alguns exemplos. Então, eu trago essa terra madrasta para falar dessa participação da igreja, como que o Haiti, como Estado, permitiu a colocação da igreja e fazendo com que a igreja entrasse completando lacunas que o Estado não é capaz de fazer. Deveria ser papel do Estado, saúde, educação, essas situações todas, mas o Estado haitiano não consegue, entregou, lavou as mãos para a igreja, tapa meus olhos, façam o que vocês quiserem,
desde que fizesse. E aí veio aquela bola de neve, né? Então, por isso que eu trago nessa primeira parte do livro, essa explicação, que até algumas pessoas me falaram, depois a gente perde a noção de quem lê o livro, não é? Até agora, é uma coisa tão impressionante isso, porque eu recebi tantos e-mails, e eu me lembro de um leitor, acho que de Salvador, não vou lembrar o nome dele, mas me falou assim que ele tinha lido o livro e que ele achou que no início eu estava ficando um pouquinho cansativa na história do Haiti, mas que quando ele chegou na metade do livro, ele entendeu que se ele não tivesse lido aquilo no início, ele não ia entender nada da metade para o fim do livro. Então, aquilo me trouxe. E tem um outro que me mandou um e-mail que ele é religioso, católico, atuou por 10 anos no país, e me mandou um e-mail parabenizando pelo livro, por eu ter tido coragem de ter falado o que ele via e não podia falar estando dentro da Igreja Católica. E ele atua na Igreja Católica até hoje. Ele só veio para o Brasil de volta por conta da pandemia. Então, no início do ano passado, quando começou tudo isso, ele retornou ao Brasil e ele não voltou ainda ao Haiti. Então, para você ver que está ali. Mas eles têm medo de falar em todos os sentidos, não é? Essa foi a primeira parte, de Terra Madarasta. Aí depois eu falo em nome da mãe, que sempre que você remete à mãe, você tem aquele aconchego, não é? E eu quis trazer isso, mostrando o quanto a presença das irmãs que me acolheram na primeira vez que eu tive, ela é importante para a educação dessas crianças no Haiti, para a nutrição delas, para a sobrevivência do pequeno grupo que elas conseguem auxiliar. Nem tudo na Igreja Católica é ruim. Nem todas as pessoas que atuam na igreja são ruins, são pedófilos e tudo mais, como eu mostro aqui nesse livro. E essas freiras, essas irmãs, para mim, são um grande exemplo. Então, em nome da mãe, nesse aconchego, eu quase que uma homenagem a elas, pelo belo trabalho que elas desenvolvem em prol das crianças haitianas, que são poucas, porque elas não têm condições de atender toda a quantidade de criança que elas queriam, mas as poucas que têm a chance conseguem ali encontrar, digamos que uma alternativa melhor para o futuro delas, não é? O solo fértil eu trago como que a política haitiana, especificamente desde a Constituição do país, ela fez o caminho para que a igreja se transformasse no que transformou no Haiti. Protegendo os crimes da igreja, sabe, protegendo esses religiosos, esse ponto de colocação de padres pedófilos. Por que o Haiti é um solo fértil para tudo isso? Então, eu trago nessa parte aqui. Em nome do padre, aí eu já entro diretamente nos casos específicos, e aí eu venho desde religiosos, padres, até um núncio da Igreja Católica, que é o maior representante do Papa, é o núncio. E nós temos um núncio da Igreja Católica, que foi representante no Haiti, na República Dominicana e em Porto Rico, que ele é pedófilo, ele fugiu da República Dominicana depois de ele ter sido descoberto por pedofilia, e ele já tinha atuado no Haiti. Ele vinha da Ásia, então quem sabe na Ásia tivesse tido também casos, mas não há registros. E ele foi protegido na alçada do Vaticano. Hoje, inclusive, no meu Instagram, eu fiz uma postagem, uma foto dele para chamar para a nossa live, que nós íamos ter uma conversa sobre isso, que é o Joseph Velosolovski. Ele morre de uma forma que eu considero bastante turbulenta. Os boletins do Vaticano não deixam claro exatamente o motivo pelo qual ele morreu. Ele nunca foi sequer julgado pela Santa Sé. Pela Igreja Comum, então, nem se fala, porque o Vaticano puxou ele da República Dominicana quando as investigações estavam acontecendo lá e tirou ele fugido, com documentos falsos, para o Vaticano. E então, ele estando dentro do Vaticano, ele estava livre de punição. Ele morou lá durante o final da vida dele, morreu de forma que ninguém sabe como encontrado, né? Nunca foi punido. Núncio do Papa. Fora outros casos que eu trago aqui, não é nessa situação toda. Quando eu falo de escravidão sem fim, eu trago essa participação da escravização de crianças num contexto haitiano.
num contexto histórico do Haiti, no qual o próprio haitiano às vezes se acha no direito de escravizar suas próprias crianças, o que para mim é o absurdo dos absurdos. Não tem, tudo para mim é muito absurdo nisso, mas o próprio haitiano aceitar a escravização de crianças e achar que ele tem o direito de escravizar o seu filho da terra é algo de uma estupidez sem tamanho. É Todos como os se a gente filhos são tivesse. filhos de padres. É como São se a filhos de gente. É engraçado que é como se a gente tivesse numa época de escravidão, quando a gente tivesse para 500, mais de 500 anos, né? E a gente já, quer dizer, o planeta supostamente já deveria ter evoluído moralmente. Eu estava procurando duas coisas aqui, que quando a gente fosse, a gente está ainda numa escravidão sem fim, né? Falta só o em nome do filho. E eu depois quero voltar lá para a parte, porque aí eu vou falar sobre como essa cultura às vezes não sensibiliza as pessoas que Não, estavam lá com não se você, utiliza. né? Que a gente vai ali na Terra Madrasta ainda, né? No finalzinho do Terra Madrasta, você fala uma coisa que eu vou te falar, que é o que mais me chocou. Mas aí a gente estava. O que mais me chocou, não. Tem muita coisa chocante nesse livro, e eu acho que as pessoas precisam dar uma lida, porque elas precisam sentir esse soco no estômago para poder ver se a gente acorda. Porque isso não acontece só no Haiti, e como ele é um reflexo do que pode acontecer em muitos lugares, né? E que está acontecendo. E a gente precisa, todos nós precisamos ter não podemos continuar a ser cegos. Você é uma pessoa que vê e não consegue desver. Mas a gente consegue desver um monte de atrocidades, né? A gente consegue fechar o olho, esquecer e passar para frente, né? Mas a gente não... E eu acho que essa sua indignação com o Haiti, ela é um reflexo da nossa indignação com o que existe muito perto de nós também. Mas quando acaba pelo Em Nome do Filho, que é o final. Em nome do filho, eu trago casos de. Há uma ONG que foi criada na Irlanda e que a Sheila, que eu já falei que é um nome fictício dessa menina que foi violentada por um padre e ela era abusada diante de uma arma, ele ameaçava ela com uma arma. Ela tem um filho e a Sheila Uhum. passa uma série de dificuldades lá, assim como outros. Primeiro, porque ela foi ameaçada de morte, a família dela da mesma forma. O padre pediu para ela abortar, uma série de coisas. Eu trago muito nisso a criança condenada para mim, porque a Sheila, como mãe que ela é hoje, ela me contava das dificuldades e dos sonhos que ela tinha, a vontade que ela tinha de voltar a estudar e ela não pôde voltar, porque ela Uhum. estudava numa escola católica e aí, porque ela com tudo que acontecia, que o padre fazia com ela, ela não pôde mais voltar, ela não pôde mais voltar para escola alguma, então ela... Vítima duas vezes, né? Tipo, assassinada duas vezes, né? Pelo cara que Exatamente. a violentou e pela própria estrutura que não aceita porque quem protege o padre não protege ela. Exatamente, Órfão, exatamente. né? Ela não mora com os pais, ela mora com uma família que ela os chama de tio. Então, eu até a questionei se ela era uma escrava nesse sentido, uma restaveque. Ela disse que não, porque ela tinha direito a ir à escola. Então, isso é uma diferenciação, inclusive, nos restaveques, porque as crianças escravas não conseguem ir à escola e as outras Meu crianças Deus do céu. conseguem. Então, a prova de que a Sheila ela não estava sendo escravizada pela família que criou ela, que ela conseguia ir à escola. Mas aí ela foi vítima da violência sexual desse padre e teve uma filha, que é a coisa mais lindinha do mundo, vontade de apertar muito. E eu fico pensando, e é isso que eu digo, quando eu escrevi isso, eu fiquei pensando, a criança condenada, que força eu ia estar colocando nisso, não é? Queira eu estar enganada, que o futuro dessa criança não esteja condenado, mas eu não consigo acreditar. Agora, eu não consigo ver uma possibilidade para essa criança dela chegar a uma adolescência de uma forma satisfatória, que ela possa imaginar um futuro para ela, porque a mãe dela não teve, ela dificilmente vai ter, ela já nasce condenada. Ela já nasce Claro. condenada, sabe? Condenada pelo sistema do país, pelo sistema do Vaticano, pelos religiosos que violentam, Tem um sabe? mundo brutal, né? Um mundo brutal, né? Eu acredito. Aí
Yara, eu vou puxar aquilo que eu, assim, me chocou muito no livro, porque a gente não tem noção da pobreza, né? A gente tem a noção, a gente vê a pobreza, quem mora no Brasil vê a pobreza, mas a gente não vê. Eu, pelo menos, obviamente, eu moro em Brasília, né? Não, aqui a pobreza até se espalha, vai para muito longe. Mas essa pobreza que você mostra aí é uma pobreza tão profunda, porque são várias pobrezas. A pobreza da falta de educação, da pobreza de toda a população como uma coisa só. E aí você fala uma parte que eu achei, você faz um contraponto, né? Você fala sobre, rapidinho, deixa eu só pegar que eu estava com ela marcada aqui, mas eu queria buscar uma outra coisa. Você coloca um subtítulo que, quando eu estava lendo, a gente estava mexendo no livro, do cabrito ao rato. E aí, eu estou lendo esse livro e você vai falar como é que as pessoas se alimentam lá. Então você vai falando assim, meu Deus, quem não consegue sentir, né, a violência de um estupro e a violência da fome, né? Essa violência da fome que faz uma coisa que deixa as pessoas totalmente fora das suas. E aí aparece um doutor, um professor, doutora, almoçando com você, e aí você conta a falta da sensibilidade que existe. Eu queria que você fizesse esse contraponto que você faz um pouco no livro e contasse um pouquinho dessa experiência para as pessoas entenderem que é toda uma questão estrutural, não é estrutural, não posso dizer estrutural, essa palavra também está meio complicada, mas é toda uma questão de aceitar, de aceitação, né? É que nem aquela coisa que você aceita a violência é tão colocada, tão colocada, tão colocada, que você passa a achar uma coisa normal. E É como quase eles isso. vivem nesse normal de comer bolinhos de trigo com Terra, terra, argila. né? E aí, como chega gente de fora que não sensibiliza por isso. E você coloca Acham que é brincadeira, que é para a pessoa que chega de fora ver, mas não é. Eles comem isso. E tem uma cultura no Haiti que eles acreditam que a mulher grávida ela come o bolo de terra para ela complementar as deficiências dela nutricionais. Então a terra teria esse papel. Então eles já incorporaram essa questão do bolinho de terra porque não tem comida. A cabra é um animal que sobrevive bem lá por conta da falta de árvores, não é um país que sofre muito com isso, não tem energia, então eles devastaram quase tudo para queimar. E então a cabra sobrevive muito nessas terras irregulares. É muito comum a cabra frita. Era o que a gente comia basicamente nos momentos de festa, assim, a cabra frita. E elas vendem na rua, porque na rua o bicho tá ali, então eles matam o bicho, então é sangue correndo na beirada da rua, aí matou, leva o pedaço do bicho, aquele monte de mosca em volta. Não tem energia elétrica quase, não vai ter refrigeração, então matou, comeu, levou, não é? E é comum de você ver, e isso é muito difícil para o haitiano. Eu quero fazer uma consideração aqui, porque eles consideram que as pessoas às vezes não entendem essa dificuldade e podem considerar como se eles fossem selvagens. Mas não é uma questão de selvageria, é uma questão de necessidade. Muitos haitianos, por não terem o que comer, sim, eles têm que comer ratos. E um rato grande você encontra pela fortuna lá de $1, $2. Então, fortuna. é muito caro o Gurden, que é a moeda oficial do Haiti. Se o real já está desvalorizado, o Gurden não sobra de nada. Então, é muito caro. Encontrar esse animal, ele chega a sustentar uma família, dependendo do tamanho do bicho, sabe? E eles comem É uma isso coisa meio frado, fora de coisa. sabe? E ainda chega um cara, e aí você contrapõe com uma conversa que você fala, você fica chocado, Isso. você fala, meu Deus do céu, Muitos o que que é isso? restaurantes havia muitos restaurantes no Haiti bem estruturados por conta das missões de paz. Então, em Petionville, que é uma região alta de Porto Príncipe, a gente consegue ver
casinhas coloridas, assim, descendo quase que numa grande favela, Pityoville lá em cima, e descendo o Porto Príncipe. Havia alguns restaurantes assim, e eu estive com um grupo de pesquisadores lá, e um deles falava e se deliciava muito com as lagostas que tinham no Haiti, porque as lagostas eram muito grandes, e ele falava que ele só encontrava lagostas naquele porte no Haiti. Aquilo até hoje me causa uma indignação muito grande, essa lembrança, porque ele comia aquelas lagostas com um prazer tão grande, e eu lembrava daquela dificuldade toda ali fora. É quase que um ataque. Eu, quando cheguei no Haiti na primeira vez, eu ganhei um balde de água, eu e as outras pessoas que estavam também, porque aquele balde de água, tipo um balde grandão, assim, sabe? Tipo, balde de lixo, alguma coisa assim. E aquela era a água que tinha para tomar banho, para botar no vaso, para a gente beber em alguns pontos. Então, botava uma pastilha para purificar a água à noite, aí ela decanta, e aí fica a impureza embaixo na água, assim, aí a gente conseguia coar aquela água, sobra a sujeira e toma a água. De qualquer forma, mesmo antes, não havia. É difícil você chegar e abrir uma garrafa de água e tomar na rua no Haiti. Não se faz isso, porque é muito difícil de as pessoas terem acesso à água. Então você não vai ir na rua e vai tomar um pouco de água. Você não vai abrir alguma coisa para comer na rua no Haiti, sabe? Quando eu fui para o terremoto, eu saí com uma mochila grande, dessas mochilas tipo de De exército, assim, essas acampamento, coisas. tipo aquelas de acampamento grandão. Que cabe tudo, né? Tinha maçã, tinha barra de cereal, que são coisas que não sobrevivem ali, não é? Tinha bastante dessas frutas secas e água e 2 mudas de roupa. E lenço umedecido, máscara, e é isso. E vai-se embora. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar no Haiti. Eu fiquei 10 dias no pós-terremoto. E assim, a gente dormia ao relento já ali, porque não tinha espaço, a gente não tinha mais onde dormir, então a gente dormia ao relento, dentro da base militar brasileira. O Exército Brasileiro abriu a base para os jornalistas que chegaram, então a gente pôde dormir por ali. E comida, a gente tinha direito a uma comida, uma boa refeição por dia, assim, porque também não tinha estrutura para eles darem respaldo para todo mundo. Então a gente a gente já estava tendo internet, já estava tendo um pouco de segurança, já tinha um lugar sem tiro, porque tinha tiro para tudo quanto era lado. Eu estava ao vivo na rádio, na época eu trabalhava no grupo RBS, eu estava ao vivo na Rádio Gaúcha, com o Lazier Martins, que hoje é senador, ele era apresentador lá, e ele me entrevistando. Yara, você tá onde? Ah, não, eu tô em Petionville, que era das regiões atingidas, perdão, Cité Soleil, que foi considerada a maior favela das Américas. E eu tava em Cité Soleil com um grupo de militares e outros colegas jornalistas, e dali um pouquinho começou um tiroteio, e um militar me puxou pelo braço para me botar dentro do carro, mas ele veio com tudo, e o telefone que eu tava ao vivo caiu. E nisso que caiu o telefone, eu juntei o telefone, não vi se estava desligado ou não estava, e fui embora com eles de lá, fugindo das balas. A minha mãe e o meu pai só foram saber notícias minhas naquela madrugada, quando eu ligo para casa. Minha mãe estava desesperada, achando que já não tinha sobrado mais nem pó de mim naquelas alturas do campeonato, porque eu estava no meio de um tiroteio. Então você não. É uma situação de risco constante, você não sabe o que você vai encontrar. Mas eu sempre, incrivelmente, mesmo dentro dessas situações calamitosas, seja no interior, seja na capital que eu passei, há algo no Haiti que me atrai. Eu tenho algo ali que eu não sei explicar, mas eu não consigo me sentir amedrontada por todo ali. Eu sinto confiança naquelas pessoas que estão ali, eu sinto que elas precisam desse apoio. Eu sei que é um sonho muito grande, até quem sabe uma incoerência minha, dizer, nossa, eu quero poder ajudá-los de alguma forma. Mas eu sempre digo que se alguém ouvir, sabe, a eles, alguém souber disso, tudo que acontece, alguém puder ajudá-los de alguma forma, sabe, e o meu trabalho de uma forma ou de outra auxiliar isso, eu já estou satisfeita, sabe, eu acho que eu Eu consegui acho, ali. Yara, que esse trabalho
e o trabalho até do próprio livro, e o trabalho da informação, né, da chegar lá, eu acredito que é aquela velha parábola do beija-flor que tenta apagar um incêndio. Você está fazendo a sua parte, né? Não tem... Há limites, né?